Olá, nono ano, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa aula de número 7. E nesta aula nós vamos falar sobre a base de assuntos muito importantes que você vai ver apenas no seu primeiro ano, né? Que são as funções. Mas antes de falar das funções propriamente ditas, nós vamos falar um pouquinho sobre as relações. E nós vamos relembrar o que é um produto cartesiano. Vamos também relembrar como se coloca os pontos no produto cartesiano. Também nós vamos relembrar sobre identificação dos pontos em um gráfico. Então, tudo isso nós vamos fazer hoje. Então, te liga, não perde a linha, que isso vai ser muito importante para o teu primeiro ano, ano que vem, se Deus quiser, tá? E antes de começarmos, eu sempre gosto de saber como você está. Se você está bem, se está se cuidando. Espero que você esteja bem e continue acompanhando nossas aulas. E vamos lá, vamos aprender um pouco mais. Vamos lá. Vamos começar hoje, agora, né, nesse exato momento, o capítulo 5 de produto cartesiano, relação binária e função. Tá certo? Mas nesta aula, número 7, nós vamos falar apenas sobre produto cartesiano e relação binária. Produto cartesiano. Gente, vamos lembrar um pouquinho o que é um produto cartesiano. Você já viu isso nas séries anteriores, mas agora a gente vai lembrar um pouco o que é um produto cartesiano. Dados dois conjuntos A e B não vazios, chamados produto cartesiano de A por B, e representamos por A vezes X. Está vendo esse vezes aí, gente? É interessante você saber que esse vezes a gente não vai ler A vezes B, né? A gente lê A cartesiano B. A relação binária formada pelo conjunto de todos os pares ordenados, tá? Pares, né? Normalmente quando a gente fala de par, a gente lembra de dois, né? Então são dois elementos ordenados, quer dizer o quê? Que eles exprimem uma ordem, tá? Em que x pertence ao A, né? Pertence ao conjunto A, e y pertence ao conjunto B, ok? Isso você viu essa questão, essas noções de conjuntos ano passado no seu 8º ano, tá? Então vamos continuar. Então, antes de mudar, o que é um produto cartesiano? Um produto cartesiano nada mais é do que uma espécie de representação, tá, de uma relação binária. O que é uma relação binária? Uma relação binária vem de dois, né? É algo que relaciona duas coisas diferentes, tá certo? Continuando. Representação do produto cartesiano. Existem algumas formas de nós representarmos este produto cartesiano. Ó, a representação do produto cartesiano pode ser feita através do diagrama de setas ou do plano cartesiano. Tá certo? Vamos lá. O diagrama de setas. Olha esse exemplo aí. Nós vamos relacionar, olha, sendo A, o conjunto A, tá? Você viu ano passado que, ó, quando eu tenho uma letra maiúscula e números, né? Números, letras, dias da semana, elementos, né? Entre chaves, isso aqui são conjuntos. Então eu tenho o conjunto A, 1 e 2, e B, 3, 4 e 5. Ok? Nós vamos fazer a representação deste produto cartesiano. Tá? Então, ó, eu posso representar esse produto cartesiano da seguinte forma. O que é essa representação? É eu juntar. Ó. Eu vou pegar 1 com 3. O que é isso que eu estou fazendo? Eu estou criando pares ordenados do meu produto cartesiano. Então, ó, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 2 com 3, 2 com 4 e 2 e 5, ok? Eu posso fazer o contrário? Sim, mas são coisas totalmente distintas, né? Por exemplo, aqui eu tenho A cartesiano B, mas eu posso fazer B cartesiano A? Posso. Também coloquei para vocês. Seria justamente o contrário, ficaria 3 com 1, ó, como se fosse o contrário, 3 com 1, 3 com 2, 4 com 1, 4 com 2, 5 com 1, 5 com 2. Tá certo? Então, isso são
representações que eu posso ter do meu produto cartesiano, tá? Mas vamos representar isso na forma de seta. Olha aí. Ou diagrama de flechas, tá? Que a gente pode chamar também o diagrama de setas ou flechas. Então, ó, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5. 1. Aí 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5. Tudo bem? Continuando. Outra forma, né? Isso aqui é A cartesiano B. Mas agora eu vou fazer A cartesiano, o B cartesiano A, né? Que é o contrário. Ó, 3 com 1, 3 com 2. 4 com 1, 4 com 2. 5 com 1, 5 com 2. Ó, B cartesiano A. Tá certo? Então, esse aí é o diagrama de flechas. Veja que a forma que nós representamos é uma. Esta aqui agora é outra forma, tá? Através do plano cartesiano, ó. Plano cartesiano aí são aqui quando eu tenho, ó, x e y, né? Eu estou colocando ele no plano cartesiano. Então, ó, 1 e 2 são os meus elementos do x. 3, 4 e 5 são os elementos de y. Se eu for fazer, ó, 1 com 3, 1 com 4, 1 com 5, 2 com 3, 2 com 4, 2 com 5. E esses pontos aqui são justamente os pontos de interseção dessas retas, ok? A mesma coisa ocorre aqui, ó, quando eu tenho B cartesiano A, mas ó, vejam que muda a figura, inclusive, tá certo? Então aqui são representações no plano cartesiano. Eu não estou tomando muito o tempo de vocês com isso, porque vocês já viram isso nas séries anteriores. Observamos que o número de elementos A cartesiano B é igual a 2 vezes 3, 6, certo? Onde NA vale 2 e NB vale 3, não é isso? Esse 2 e 3 são o número de elementos, tá, gente? Não esqueçam disso. Portanto, o número de elementos do produto cartesiano é N, né? Esse N é o número de elementos, A cartesiano B, número de A e número de B, né? Número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Então, quando eu tenho dois conjuntos e quero saber quantos pares ordenados ele vai me gerar, basta eu multiplicar, né, a quantidade de elementos que esses conjuntos têm. Então, vamos supor que eu tenho um conjunto com um conjunto A com 4 elementos e um conjunto B com 5 elementos. Ele vai me gerar 5 vezes 4, 20 pares ordenados. Tá certo? Continuando. O sistema cartesiano ortogonal de coordenadas consiste, portanto, basicamente, tá? Estamos falando um pouquinho mais sobre o plano cartesiano ou sistema cartesiano, basicamente dois eixos perpendiculares. O que é perpendicular? Que forma 90 graus, que se cruzam num ponto denominado origem das coordenadas, ou simplesmente origem. Tá? Os dois eixos determinam um plano denominado plano cartesiano. Eles dividem o plano em 4 quadrantes numerados no sentido anti-horário, né? Então, ó, as horas, ok? No sentido anti-horário, como se estivesse voltando, conforme a figura abaixo. Então, olha aí, ó. Eu tenho aqui os dois eixos, ok? Dois eixos coordenados. Eu tenho aqui o ponto O, né, que é a origem das coordenadas. E eu tenho aqui os quadrantes, né? Ele é dividido em 4 quadrantes, só que eles estão no sentido anti-horário. 1, 2, 3, 4. Se fosse no sentido horário, seria assim, né? 1, 2, 3, 4. Mas é no sentido anti-horário. Outra coisa muito importante você aprender é o nome desses eixos. Como é o nome desse eixo aqui? Eixo X. Sim, é eixo X, mas ele tem um nome específico. É o eixo das abscissas. E o eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. Tá? Então,
Aprenda esse nome, porque lá na frente isso vai ser também muito importante. Localização dos pontos cartesianos nos eixos coordenados, né? Então, eu tenho um eixo coordenado e preciso saber localizar os pontos. E isso também vai ser importante, porque lá na frente nós vamos fazer gráficos sobre esse assunto, tá certo? Sobre funções, principalmente, então nós vamos precisar localizar pontos num gráfico. Então, olha aí, eu peguei esse exemplo para vocês. Olha, ponto A, 4 e 2. Quem é 4? 4 é x, está no x. Olha aqui ele. E 2 está no y, está bem aqui. Então, a junção, o encontro dessas duas retas, né, uma na vertical e outra na horizontal, forma o meu ponto A. Assim sucessivamente. Ó, o ponto B, menos 2 e 3. O ponto C, menos 3 e 5. Ó, menos 3 e 5. O ponto D, 3 e menos 3. O que é que eu preciso aprender, professor? Eu preciso entender que esses pares ordenados, que nós chamamos de x e y, pode também ser A e B. O que interessa é que eles são pares, né, separados de 2 em 2. Esses pares ordenados eles vão justamente exprimir uma localização, né? Hoje, quando nós trabalhamos com GPS, eles fazem isso. Só que o GPS ele não faz só uma relação binária, né, 2 a 2, ele faz uma triangulação. É assim que funciona um GPS. Então, eu preciso identificar esses pontos, tá bom? Não é nada difícil, é simples, mas você precisa identificar que os primeiros carinhas aqui, ó, esses primeiros números vão estar no x, né, no eixo x, o eixo das abscissas, e os segundos carinhas aqui vão estar no eixo das ordenadas, ok? Que é o meu y, tá certo? Bissetriz dos quadrantes. Isso aqui também é importante, porque muitas das vezes algum desses problemas, né, algumas desses planos cartesianos, desses sistemas que nós vamos ver, eles geram figuras que vão acabar nos remetendo à geometria plana, que é o estudo da bissetriz, né? Na verdade, dentro da geometria plana, quando você aprende sobre ângulos. O que é uma bissetriz? A bissetriz ela divide um ângulo em dois ângulos congruentes, né? Por exemplo, se eu tenho um ângulo de 60 e passo uma bissetriz entre eles, você vai gerar dois ângulos de 30 graus, tá? E essas bissetrizes, elas podem ser encontradas nos quadrantes. Então, olha, todo ponto P, tá? O ponto P é a interseção dessas retas, B e A, que aqui poderia também ser X e Y, da bissetriz dos quadrantes ímpares. Lembra que nossos quadrantes eles são contados no sentido anti-horário, né? Então, aqui é o primeiro quadrante e aqui é o terceiro quadrante. Aqui que são os quadrantes ímpares. Tem abscissas e ordenadas iguais. O que é isso? Tem o mesmo valor. Então, ó, 1 e 1, 3 e 3, poderia também ser 2 e 2, 4 e 4. Tá? Então, as bissetrizes dos quadrantes ímpares, elas sempre vão ter essa característica, né? Tanto o x quanto o y, o a e b são iguais. Ó, menos 2 e menos 2, menos 4 e menos 4. Tá certo? Continuando. Todo ponto P, AB da bissetriz dos quadrantes pares agora, ó, os quadrantes pares, que são os quadrantes pares 2 e 4. Tem abscissas e ordenadas opostas, quer dizer o quê? Um positivo, outro negativo. Ó. Menos 2, 2. 1, menos 1. 3, menos 3. Tá? Então, eles vão ter os pares ordenados, vão ter abscissas e ordenadas opostas. Tá certo? Então, isso é o estudo da bissetriz. Guarda essa informação na tua mente, no teu coração, que isso pode ser muito importante mais para frente. Distância entre dois pontos. Gente, aqui eu quero fazer um parênteses para vocês, que aqui é o início, é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre distância entre dois pontos, e é a primeira vez também que você
está tendo um contato com o início da geometria analítica, que você vai ver no seu terceiro ano no ensino médio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Tá? Isso aqui é o primeiro contato que você está tendo com geometria analítica. Então, presta atenção, quando chegar lá no terceiro ano, você vai lembrar do professor Eduardo, tá? Ou do tio Dudu, como vocês me chamam. Então, vamos lá. Um barco, tá? Eu vou mostrar isso em forma de exemplo para vocês. Um barco parte de ponto A em direção ao leste. Atinge o ponto C. Em seguida, muda sua rota, navegando em relação ao norte, chegando à sua posição B, de acordo com o sistema de coordenadas ortogonais. Então, presta atenção que aqui era muito importante você lembrar de quem? Do professor Clayton, de geografia. Por quê? Porque o professor Clayton lhe ensinou sobre a rosa dos ventos. Ele deve ter te ensinado que o quê? Para frente, para tua frente é o norte, para trás o sul, para a tua direita é o leste, para a tua esquerda o oeste. Certo? E nessa figura era necessário, né, nesse problema era necessário você lembrar da rosa dos ventos, para você poder traçar justamente a figura que está formando aí para a gente poder resolver esse problema. Então, olha como ficaria se você lembrasse do professor Clayton. Olha lá, eu vou ler de novo para fazer mais sentido. Ó. Um barco parte do ponto A em direção ao leste, atinge o ponto C. Ó. Atingiu o ponto C. Em seguida, muda sua rota navegando ao norte, ó, chegando à sua posição final B. De acordo com o sistema de coordenadas ortogonais, que é esse sistema aqui, qual é a distância que separa o barco da posição A e B? Então, qual é essa distância que ele quer saber? Para isso, gente, basta eu utilizar uma equação, tá? Como é que a gente calcula essa equação? E como é que eu encontraria? Gente, existem muitos problemas de distância entre dois pontos. Então, é uma equação incrível, é uma equação que você deve memorizar. Vamos lá, para ver como é que surge isso. Eu vou ter que lembrar aqui, ó, que do A para este pedaço bem aqui, que eu chamei de C, eu estou na linha do X, ó. Se eu projetar para cá, eu estou na linha do X, na linha das abscissas. Eu vou ter, ele sai do XA até esse ponto aqui que eu chamo de XB, ó, porque está na mesma linha. Então, basta fazer a diferença entre eles, certo? A do Y é a mesma coisa, ó, YB, ok? Menos YA. Essa diferença aqui, alguns livros vão chamar isso aqui de delta. Delta é o que? É a diferença entre esses dois pontos, tá? Então, eu vou calcular o que aqui, ó. Que figura essa aqui? É um triângulo. Um triângulo que, ó, se tem bem aqui um ângulo reto, é um triângulo retângulo. Falou de triângulo retângulo, eu vou me lembrar do quê? Teorema de Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? A hipotenusa ao quadrado é igual à soma do quadrado dos catetos. Ó, soma do quadrado dos catetos. É isso que eu vou usar. Já que eu quero a distância de A até B, eu estou querendo justamente quem? A hipotenusa. Então, a distância de AB quadrado é igual a essas diferenças ao quadrado. Então, a minha fórmula da distância entre dois pontos, ou a minha equação, se eu quero tirar esse quadrado daqui, o que eu faço? Coloco raiz do outro lado. Né? Eu coloco raiz desse lado e raiz desse lado. Cancelo raiz com o expoente, sobra apenas quem? A distância de AB vai ser a raiz quadrada dessa diferença, xb menos xa ao quadrado, mais yb menos ya ao quadrado. Alguns livros também sugerem que aqui pode ser 2 em 1 também, não tem problema, isso não vai mudar nada. Então, você quer saber a distância entre dois pontos,
é nesta fórmula que você vai jogar os seus dados, tá certo? Relação binária. Bi veio de 2. Né? O homem é bípede, anda sobre duas pernas. Então, uma relação binária é uma relação que necessita de fazer uma... Como é que eu posso dizer? Fazer uma relação, né? Ter um envolvimento entre duas coisas. Por exemplo, João é primo de Marcos. Então, eu estabeleci aí o primo, né? E essa relação aí. A relação é que é primo entre duas pessoas, João e Marcos, tá? Mas vamos colocar o que eu coloquei para vocês aqui, ó. É uma correspondência ou uma associação entre objetos, pessoas, números, ideias. Uma associação se faz a partir de certa propriedade possuída pelos objetos relacionados. Portanto, uma relação binária é uma expressão conectiva ou um conjunto de pares ordenados que satisfazem a sentença originada por sua expressão. Matematicamente, uma relação binária através de um conjunto A em B é qualquer subconjunto do produto cartesiano A cartesiano B. Se R é uma relação de A em B, então R está contido, tá? Esse símbolo está contido em A cartesiano B. O que ele está dizendo para ti? Ele está dizendo que para mim ter uma relação, eu preciso ter uma espécie de expressão, um conectivo, alguma coisa que te ligue a isso, certo? E depois você vai fazer essa relação. Depois que você encontrar a correspondência entre essas duas coisas, você sempre vai submeter a aquilo que você está dizendo. Por exemplo, eu falei no início que João é primo de Marcos. Quem é primo de Marcos? É o João. Quem é primo do João? O Marcos. Se eu mudar o nome dessas pessoas, eu vou ter uma relação? Não, eu não tenho mais uma relação. Porque a relação de primo, né, no caso, é quem? É João e Marcos. Então, essa relação precisa estar contida neste plano cartesiano, né? A cartesiano B. Ok? Então, isso eu vou separar como? Em pares ordenados. Tá certo? Olha aí. Observação. Várias setas partirem de um ponto de domínio. Isso pode acontecer, ó. Eu tenho uma relação onde um único ponto, né, de A se liga aos pontos de B. Mas também eu posso ter outra situação. Sobrarem elementos do domínio, ó. Tá sobrando aqui, ó. Ok? Isso também vai ter bastante importância quando nós falarmos de função. Mas isso também pode ocorrer numa relação binária, tá? Continuando. Importante. O que é importante? Dados dois conjuntos não vazios, A e B, uma relação R de A em B é qualquer subconjunto do produto cartesiano A cartesiano B. Então, ele está dizendo que eu vou ter uma relação sempre que eu tiver dois conjuntos não vazios. E quem que vai ser essa relação? São os subconjuntos, são os pares ordenados. É isso que ele está querendo te dizer. Tá? Ponto 2. O domínio de uma relação de A em B, denotado por D, entre parênteses R, né? O domínio da relação é assim que a gente escreveria, né? Lembrando que a gente não precisa mais escrever, basta usar esses símbolos, é o conjunto formado por todos os primeiros elementos dos pares ordenados x e y. Então, quem é o domínio? São todos os x. Só que olha aí, pertencentes à relação. Isto é, olha como é que a gente escreve matematicamente. Domínio da relação é quem? É x pertencente a A. Existe, esse E ao contrário é o existe. Existe para todo, tá? Existe para todo y pertencente a B. E o par ordenado x, y tem que pertencer à relação.
Isso que eu acabei de descrever para vocês em forma matemática, é o que está escrito bem aqui. Tá? Então, o que você precisa lembrar é que o domínio são todos os y, todos os x. Tá? O domínio são todos os x, são os primeiros elementos dos pares ordenados. Então, quem é o x? 3. A imagem de uma relação de A em B, denotada por IM, R entre parênteses, é o conjunto formado por todos os segundos elementos. Quem são os segundos elementos? Y, dos pares ordenados, pertencentes à relação. Ó. O que é a imagem? Forma matemática, isso que eu acabei de falar. Y pertence a B, existe para todo x pertencente a A. E o par ordenado xy pertence a essa relação. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Então, se o domínio é o x, a imagem é quem? O y. Tá? Os pares ordenados. Lembra que eu estou falando de pares ordenados. Foi por isso que eu mostrei aquele diagrama lá, que vai ter situações que o x vai mandar para todos os y. Mas também vai ter situações em que vai sobrar carinha no x. E isso vai ter uma mudancinha lá na frente que vocês vão notar isso que eu estou falando. 4. A relação inversa de uma relação R de A em B, denotada por R elevado a menos 1. Na verdade, isso aqui a gente não lê R elevado a menos 1, a gente lê relação inversa. É obtida permutando. O que é permutando? Trocando os elementos de cada par ordenado XY, pertencentes à relação R. Então, como assim trocando? Quem é X vira Y, quem é Y vira X. Por isso que ele colocou aqui, ó. O domínio da relação inversa, quem é? É a imagem. E a imagem da relação inversa é o domínio. Ok? E a última coisa importante, é o contradomínio de uma relação R de A em B, denotado por CD. Esse CD é contradomínio. É o conjunto formado por todos os elementos do conjunto B. Tá certo? Então, se o domínio são os elementos que estão no X, a imagem são quem estão no Y, né? Quem é os ligados a Y. O contradomínio vai ser todo mundo que está sendo formado pelo outro conjunto. No caso, eu coloquei o conjunto B, mas poderia ser outro conjunto. Tá certo? Vai ter atividades mais para frente para você justamente notar isso. Mas nós vamos utilizar muito isso aqui, ó, essas 5 coisas importantes aqui, essas 5 frases, né? 5 coisas importantes, me faltou a mente a palavra agora, em funções, tá? Continuando. Número de relações de A em B. Nós vimos anteriormente, se eu quero saber a quantidade de pares ordenados, basta eu multiplicar a quantidade de elementos. E o número de relações, como é que eu faço? Olha aí, ó. O número de relações de A em B é o cálculo do subconjunto do produto cartesiano de A em B, pois uma relação binária está contida, que é o subconjunto, né, no produto cartesiano de B. Com isso, olha como vai ficar a equação. Eu vou ter isso aqui, ó. Número N, né, número de relações A, B, é igual a 2 elevado a número de elementos de A vezes o número de elementos de B. Então, eu vou pegar essa quantidade, bem parecido com o número de pares ordenados, eu vou fazer o produto, mas eu vou elevar, né, isso ao... vou elevar isso a 2. Né? O 2 vai ficar elevado a isso, perdão. O 2 vai ficar elevado a esse produto. Tá? Exemplo. Determine o número de relações binárias de A em B em que A, olha aí, eu tenho A, B, C e o B, D e E. Quantos elementos aqui? Quantos pares ordenados vai me gerar? Bastaria eu multiplicar, né? 3 vezes 2, 6. Mas se eu quero saber o número de relações, né? Quantos subconjuntos isso vai me gerar? Como é que eu faria isso? Eu vou pegar esse 6, né? Vai ficar 2 elevado a sexta. Olha aí. Justamente o que eu fiz aqui, ó. Então, eu teria 64 relações.
Ok? Relações binárias. 64 subconjuntos, né, desta relação binária. Isso, claro, dentro de uma expressão, dentro de um parâmetro que ele me daria. Ok? Continuando. Relação inversa para acabar. A gente já falou o que é uma relação inversa. Encontramos inversa de R, né? A relação inversa, permutando os elementos de cada par, x e y, pertencente à relação R. Isto é, o par ordenado x e y pertence às relações binárias. Com isto, yx é o par ordenado que pertence à relação inversa. Então, é somente trocar. Olha aí. Dada a relação binária, ó, tá aí a relação 1, 2, 3, 4, 5, 6, são os pares ordenados. Eu quero calcular a relação inversa. Olha como ficaria. Eu trocaria. Em vez de ser 1, 2, né? O par ordenado deve ser, em vez do par ordenado ser 1, 2, ficaria 2, 1. 3, 4, 4, 3. É somente trocar. Tá certo? Então, isso é relação inversa. Gente, todo esse assunto que nós vimos, bem conceitual, não tem muitos cálculos. Isso é a base do que nós vamos falar na próxima aula, que é sobre função, tá certo? Então, veja, reveja esta aula até você entender esses conceitos, ok? No mais, meu muito obrigado para você. Continue estudando, continue assistindo nossas aulas, faça nossas atividades, tente fazer. Eu quero agradecer a alguns alunos que estão entrando em contato comigo, né? Eu não vou citar nomes aqui porque isso vai para o YouTube, então não quero citar nomes. Mas você que está me mandando, você está de parabéns, isso mostra que você está interessado. E a educação, o estudo em si, o estudo formal, português, matemática, geografia, isso também passa pelo nosso interesse. Então, busque isso. Nós estamos trabalhando para que você se interesse cada vez mais, independente das situações. As pandemias, os problemas, eles passam, né? Mas a educação, o conhecimento, ele não passa. Certo? Então, estude e se esforce. Um forte abraço, até a próxima.